Sejam bem-vindas, jovens senhoras! Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Entre uma Sessão e Outra, o nosso podcast. Não é terapia, mas é terapêutico. Hoje eu queria agradecer primeiramente, o Borboletar, esse espaço maravilhoso que a gente está aqui gravando, que é um parceiro incrível. Venham, tragam suas crianças, façam sua festa. É incrível, assim, o espaço, o jardim, as monitoras, Segurança que a gente tem como mãe. Isso. E a Droga Farma, que também é um parceiro muito especial, da gente, várias farmácias aí em Franca e região. Tem o site também para quem não é de Franca, que é www.drogafarma.com.br. Então compra lá com eles, que eles são 10, né, Ana? Muito obrigada por esses parceiros incríveis. Eu acho que a Droga Farma é parceira de todas as mães. não só do nosso podcast. Sim. Bom, gente, então estamos em mais um episódio muito especial. E hoje nós temos uma convidada e eu creio que vai ser um episódio muito emocionante para você que está assistindo, para nós que estamos entrevistando e para ela também, porque eu acho que relembrar, perceber, a nobreza do que foi vivido, a grandeza do que foi vivido. E é uma história profunda, tocante, é uma história que nos conecta muito com a fé, com a sensibilidade do feminino, a sensibilidade, a intuição. Eu conheço ela da infância, apesar de vocês saberem que a minha memória não é muito boa para as questões da infância, mas eu conheço ela da infância e para mim é uma honra, um grande prazer estar aqui recebendo ela hoje, entrevistando ela hoje, como ela mesma acabou de dizer, construindo novas memórias com ela a partir dessa experiência linda que ela vai revelar e nos ensinar no dia de hoje. Com vocês, Tassiane. Seja obrigada, Tassi. Obrigada, meninas, pelo espaço. Muito obrigada por vir compartilhar a sua história com a gente, com as mulheres que seguem, que estão acompanhando a gente mesmo, outras mães. Conta pra gente um pouquinho qual é a sua história. Até queria que você começasse assim. Às vezes a gente começa pela infância, mas aqui eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi o seu maternar, no sentido assim, como vocês começaram a viver todos os desafios que vocês vivenciaram? Do começo, de onde você sentiu? Bom, a Maria Tereza foi uma criança planejada e desejada, Então, assim, desde o momento que a gente descobriu a chegada dela, foi algo que trouxe muita certeza daquilo, Não foi algo de supetão, de surpresa. Então, era algo que a gente queria para a nossa vida. Então foi desde o início muito especial, muito desejado e muito idealizado, Que eu acho que hoje eu tenho uma ruptura muito grande com essa questão do ideal, de idealizado, que é o esperado por tudo que eu passei. E aí eu tive uma gestação muito tranquila, foi uma gestação onde tive muito acolhimento, e aí foi aonde eu decidi retornar para Franca, Porque eu falei, não faz sentido eu ter a minha filha longe das minhas raízes, E a gente voltou para Franca. No finalzinho da minha gestação, fiquei o final lá morando com a minha mãe, porque onde eu moro hoje não estava pronta ainda. E aí, então assim, foi muito gostoso essa volta, Foi bom para você gestar? Foi muito bom. Eu falo que foi a época que eu mais me senti bonita, completa. Parecia que tudo em mim era muito mais vivo, E aí a Maria Tereza nasceu de um parto lindo, humanizado, do jeito que eu sonhei. Eu estudei muito, me conectei. Eu falo que aquilo lá realmente foi um divisor de águas, assim. Eu não prego religião, mas eu sou cristã. E naquele momento, assim, naquele dia do parto, e especificamente do expulsivo, não sei se vocês tiveram a oportunidade do parto normal, foi a minha maior conexão assim com Deus. Eu senti fortemente ali
Deus colocando a mão assim. E quando ela nasceu, eu até brinco com a minha mãe até hoje, veio um cheiro assim, que eu falo que é um biscoito, mas assim, a minha mãe fala, é o cheiro do anjo. Porque tem um cheiro quando o filho nasce, é uma coisa imensurável, né? E aí foi muito tranquilo até os 3 meses, todo mundo falava, nossa, ela vai dar trabalho quando crescer, porque ela é muito tranquila. Ela nem chorava, ela parecia um gatinho quando ela chorava. E o único trabalho que ela dava é que ela queria ficar mamando todo o tempo. Ela ficava de pendurada em mim, eu emagreci muito, porque ela me sugava demais na amamentação, né? E aí, graças a Deus, eu tinha muito leite, mas também que foi um outro desafio, porque do nada ela parou de mamar. Do nada, assim. De repente. Ela Com quanto tempo? 3 meses de vida. Ela começou a espaçar as mamadas, né? O que às vezes ela mamava com 2 horas, ela começou a ir para 3. Até aí, né? Normal, a criança começa a ter um pouco mais de... força, né? Então, Sim, o que ele mama melhor, às vezes... né? Exatamente. O que ele mama, às vezes, em 15 minutos, 20 minutos, quando ele é um RN, quando ele tem 3 meses, muda, né? Então, todo mundo falava, não, tá normal. Só que eu já sentia que não, porque eu percebia que meu seio não tava esvaziando. Então, essa coisa da gente também se conhecer é muito importante, porque eu via que não tava normal. Porque se ela tivesse efetividade na mamada, meu peito tinha que esvaziar. E não esvaziava. Então, esse foi meu primeiro sinal de alerta. Aí começou a espaçar muito. Aí dava 5 horas sem mamar durante o dia. Durante a noite, que benção, né? A criança tá dormindo a noite inteira. Mas durante o dia, não. Ela começou a espaçar muito e isso começou a me acender um alerta. Até que ela começou a recusar. E aí entramos em inúmeras questões, né? Mãe de primeira viagem, que às vezes não tá conseguindo entender o que a criança tá. O comportamento da criança, porque ela, por exemplo, até 3 meses, a criança, ela acha que ela é extensão da mãe ainda. Ela não entende muito que nasceu. E aí depois, quando ela consegue entender que ela nasceu, ela começa a descobrir mais o ambiente, ela começa a ficar mais dispersa. Interagir melhor com o ambiente, né? E aí é onde ela desconecta um pouco da mãe, dessa questão do peito, do colo. É onde você começa a conseguir fazer algumas rotinas melhores com a criança, porque ela começa a ter um pouco mais de autonomia, porque ela entende, ela começa já a entender que ela é uma outra pessoa. Posso ir embora, né? Pronto, super explicou ali. Eu vi essa resposta, eu falei, gente, vai super fluir, ela vai super já dar um assim, show, ó, assim, realmente, quando ela fala, estudei, né, realmente, planejei. Isso é tão legal, porque isso traz segurança. Sim. Me veio, assim, a gente estava falando um pouco antes da intuição, de você saber, que você vai contar um pouco sobre isso, mas pra mim, essa intuição também vem do conhecimento. Sim, com certeza, porque o conhecimento liberta. Disso que você trouxe, eu sabia o que tinha que acontecer. Exato, você já está esperando. Sim. E às vezes você idealiza, você espera por uma coisa porque você estudou, e às vezes você se frustra porque não foi para aquele caminho, mas você ainda tem autonomia e autoridade sobre isso. Não foi para esse caminho, mas não foi por quê? Está normal, é o esperado, preciso de um sinal de alerta. Então, assim, e aí eu comecei a perceber que não estava normal, e aí eu tive, nesse período, médicos excelentes, a Bianca, a Carol, o Dr. Fernando, foram médicos, assim, que me acompanharam nesse primeiro momento, só que eles não eram especialistas. Então, não tinha como eu seguir com eles. E aí, quando eu comecei a procurar mais especialistas, foi onde entrou a maior dificuldade, porque era uma coisa muito nova. E aí, eu vou falar assim, mais de forma cronológica para não ficar confuso. E aí, depois a gente chega até bom para todo mundo, né, que fique até o final para entender aonde que eu vou chegar. Mas, e aí ela simplesmente parou de mamar. E aí ela começou a ter crise de hipoglicemia, porque ela ficava tanto período sem mamar que ela perdia o açúcar no sangue, né? Eu não vou super perigoso. Super perigoso, porque a criança, né, o RN, o bebê até um determinado tempo, o RN especificamente que ele é muito mais sensível. Só que até 1 ano, né, é muito perigoso, porque não tem reserva de gordura o suficiente. Sim. É um monte de questões que eu não sou leiga, né? Se tiver médicos que acompanham, até desculpa se eu entrar em algum mérito, porque não, assim, eu estudei, mas não tenho autonomia nem autoridade para falar sobre essas questões técnicas. Mas aí ela começou a ter essas crises de hipoglicemia e eu começava a perceber por quê. A crise de hipoglicemia, ela começava a ficar muito sonolenta, começava a pregar, ficava gelada, muita apática, e aí a gente ia no hospital, furava o dedinho dela lá embaixo, né?
Teve um dia que a gente chegou no hospital, teve que correr com ela porque ela estava quase para convulsionar. E quando ela parou de mamar no peito, você introduziu a mamadeira e ela também não pegava mamar? Não pegava. Aí começou, né? Aquelas coisas onde todo mundo dá palpite, uns querendo ajudar, outros querendo mal. Assim, tem aqueles que dá palpite de bem, tem aqueles que dá palpite de mal disfarçado de bem. E aí você tem que filtrar tudo aquilo, é muito desafiador. Passando pelo puerpério, passando pelo medo, passando pela expectativa. Não, né? E a experiência de ser mãe pela primeira vez. Com certeza, né? Muito Isso desafiador. Exatamente. diz muito. E aí a gente começou uma saga muito grande que aí todo mundo, não, porque a Maria Tereza não tá querendo mamar, porque ela não quer o peito. Tem criança que não gosta de peito. Eu já vi criança da ânsia. Eu nunca tinha ouvido isso do tanto que eu tinha estudado. Mas eu falei, bom, vamos então partir para mamadeira, porque o interessante não era eu me realizar para minha com a maternidade, com a amamentação. Exatamente. Era uma das coisas que eu queria muito como parto normal, mas eu não tinha isso de que precisava estar acima de qualquer coisa a todo custo. Eu tinha completa convicção que precisava ser feito o que tinha que ser feito, independente se isso fosse me frustrar, até porque adulto tem que ser feito. E mãe, então, não tenho o que questionar. E aí, começou uma saga. A gente tem, assim, mais de 50 mamadeiras lá em casa. E fórmulas. Não, é porque ela não tá gostando do leite. É leite de não sei o que. Leite de cabra, leite de égua, leite de vaca, leite de soja, leite de arroz. Fórmula, faz leite caseiro de arroz. Gente, assim, lá em casa tem mais de 20 latas que eu guardei, porque eu realmente... Esse é um milagre que eu vivenciei. É a prova do meu milagre. Então, assim, eu olho para aquilo e falo, nós não vencemos ainda, mas nós vamos vencer. A gente está no processo. Exatamente. E aquilo me faz lembrar que realmente a gente passou por isso. E ela não aceitava nada. E aí até uma enfermeira falou assim pra mim, mãezinha, tem muita criança que para de mamar e mama dormindo. Por que você não dá pra ela dormindo? Aí eu dei pra ela aceitou dos 3 aos 4 meses e meio, mais ou menos, dormindo. Só que aí ela começou a vomitar. Por quê? Ela não estava mamando, não é porque ela não queria, é porque ela tinha um desconforto. E aí ela colocava para fora aquilo. E era o mais interessante que ela colocava para fora depois de 2, 3 horas, 4 horas que ela tinha mamado. E aí entramos num nível assim de exaustão enorme, porque a gente vivia em prol de fazer ela dormir, porque ela só mamava dormindo. Você sabe o que eu acho importante a gente pontuar? Que não é a indicação, né, mamar dormindo. Se seu filho está com dificuldade de mamar, não faça isso. Né? Claro que não é fisiológico. Os bebês, eles têm um processo de autorregulação do estômago ali e tudo mais. Todo mundo nasce com isso. Então, se ela não estava mamando, tinha alguma coisa. Dar o leite com ela dormindo, se ela não tivesse nada, ia só desregular. Sim. E claramente ia ter algum resultado ali que era... Então, assim, só para tomar muito cuidado com isso, porque às vezes alguém está escutando a gente e fala assim, olha, uma ideia, meu bebê não mama, deixa eu dar dormindo. Não, gente, não façam isso, porque assim, é super arriscado até para engasgar mesmo. Exatamente, né? E hoje eu tenho esse conhecimento, porque quando eu contei toda essa história pro médico que nos acompanha, faz o tratamento da Maria Tereza, ele falou... Isso foi o maior absurdo que alguém te orientou sendo da área da saúde. Por quê? Primeiro, a criança ela não tem relação com a comida, ela não sabe quando ela está satisfeita. Isso pode gerar diversos desdobramentos, desde obesidade até anorexia. Porque ela não tem uma relação saudável com a comida. Não é consciente. Não é consciente, não é fisiológico. Não é quando ela tem fome, que o certo é mamar quando tem fome. Exatamente, porque a criança, quando ela nasce, ela tem um instinto de sucção. Então, ela está só reproduzindo esse instinto que não é uma coisa que ela está mamando porque ela está com fome, que ela tem essa consciência que ela precisa se alimentar. Ela não tem essa relação não tem. Então, assim, não é nada indicado isso. Saudável, só que, né? Naquele desespero, a criança entrando em crise de hipoglicemia, eu precisava... Era o que você podia fazer no momento. Sabe o que eu sinto, assim, dela falando? Eu consigo... Eu não sei você, mas a gente dá pra imaginar o desespero. Nossa, e a mãe... Porque qual é, em essência, a natureza da mulher? É nutrir. Então, você não está conseguindo nutrir seu filho. Gente, isso instintivamente na carne, entende? Não é na psique, é no corpo, no instinto. É muito dolorido. Foi surreal. Seu cérebro, assim, foi para um estado hipervigilante
de uma forma que não dá pra gente... Não dá. É mensurável. Eu falo assim, que hoje eu olho pra trás, eu falo, eu não acredito que eu passei por tudo isso, porque aí assim, né... Eu não parava de produzir leite, mesmo ela não sugando. Eu tive que tomar remédio para secar. Foi muito doloroso o processo, sabe? Porque eu não estava parando de amamentar ela porque eu queria ou porque ela tinha uma dependência. Igual tem muitas mães que falam, não quero mais amamentar porque a criança não está dormindo bem, não está fazendo bem para ela e nem bem para mim. Não era nada disso, era simplesmente porque ela não conseguia. E eu tinha ali disponível em excesso, sabe? Eu falava, gente, meu Deus, aonde que eu estou errando? Será que... Aí a gente começou a investigar a fono, osteopata, é torcicolo, língua. A gente língua presa. Língua presa. A gente assim, fez uma infinidade de processos para tentar descobrir e a gente não chegava a conclusão nenhuma. E aí vem uma parte muito dolorida, né? Eu fui muito invalidada. Por quê? Ela sempre foi uma criança muito forte. A Maria Tereza nasceu muito grande, gordinha. E ela sempre foi muito forte. Muito fofa ela é. Ela é muito. Nossa, eu sou suspeita. Ela. Vou pedir pra ela te mostrar depois. Ela é fofíssima. Eu sou suspeita, mas ela é demais. E assim, ela sempre foi muito fortinha. E aí a conta não fechava, né? Da onde que tá vindo a nutrição dela se ela não tá se alimentando? E aí eu chegava no hospital quando ela tava com crise de hipoglicemia. E ele assim, não entendia, parecia que até eu tava negligenciando ela, do tipo, não tava dando pra ela num período só pra chamar atenção, não sei o que passava na cabeça das pessoas, só sei que eu me sentia num ambiente que eu ia buscar ajuda, eu não tinha ajuda. Eles questionavam, eu hoje consigo entender que eu estou num processo de cura, que era o papel deles fazer esse questionamento, porque quem está de fora realmente não consegue entender, mas não tinha empatia nem escuta, né? Era aquela coisa muito genérica. E aí e aí eu falava, olha, ela não tá mamando e tudo mais, deve ser porque o dente vai romper, sempre tinha uma desculpa. Nunca queriam investigar. E aí, então é como se constantemente você não se sentisse ouvida. Sim. Além de não se sentir validada e apoiada. Exatamente, porque me invalidarem é uma situação, mas não me ouvirem para não ajudar ela é outra. Num nível de mãe está num degrau acima. E assim, pra mim, vem a sensação de que, porque provavelmente são familiares, né, que fazem essa... Além dos profissionais, como ela falou. Isso, né? Que fazem essa falta, que dão essa falta de validação, mas a dificuldade de aceitar que existe um problema. Sim, as pessoas negam muito isso. Negam a família que tem principalmente. Um problema. Isso é muito comum. Assim, até geralmente vem da mãe também. Sim. Sabe, isso me mostra o quanto você é forte. Porque a todo momento ela estava apontando. Você estava apontando, gente, não é que eu estou procurando um problema no meu filho, é que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou sentindo, e ela precisa de um olhar mais crítico nesse momento. Exatamente. Mais profundo. E assim, eu tive sim essa parte da negação, mas quando eu tive o diagnóstico. Aí realmente eu falei, nossa, mas será que é isso? Aí eu falava, gente... Porque dá medo, Aí eu falava, nossa, mas é isso sim, eu vivi isso, será que eu tô esquecendo? Será que também ficou tão normal as pessoas negarem isso que eu também comecei a negar? Porque a partir do momento que as pessoas negam, que lugar que essa pessoa tá colocando você como se fosse uma insanidade. Sim. Então você começa a se questionar, gente, eu tô meio doida, eu tô é coisa da minha cabeça. Será que eu não tô, né? E você começa a se questionar. Isso é muito perigoso, muito né? Sério. Muito sério. E assim, pra nós que somos mães, a gente se colocar nessa posição de que a gente não sabe discernir o que é realidade e o que não é muito perigoso, porque a sua responsabilidade é muito grande. Você tem uma vida ali que depende de você. Sim. Né? Então, assim, por muitos momentos eu falei, gente, será que realmente eu tô exagerando? Será que eu tô com alguma questão dessa depressão pós-parto? Porque tem mães que negam um filho, existe várias coisas, né? E aí eu ficava nisso, mas no fundo eu tinha uma certeza de que aquilo não era normal. E eu falei, eu não vou parar enquanto eu não ver a minha filha comer e não passar mal. A relação dela com a comida vai ser saudável. E quando foi que você recebeu o diagnóstico? Ela tinha quanto tempo? Então, aí a gente teve a primeira internação, porque ela começou a vomitar tanto que o líquido refluiu pro pulmão.
E ela teve uma pneumonia broncoaspirativa. E aí, naquele momento, eu falei, aqui, não estou num plantão onde eu vou passar e o médico vai falar o que ele quer e vai me dispensar. Eu tô aqui, então... só um parêntese. Aí, como ela começou a ter muita crise de hipoglicemia e ela parou também de mamar dormindo, eles falaram, você tem que dar mamar pra ela pela seringa. Porque quem que é a mãe aqui? Quem que sabe o que é melhor pra ela? Você causou nela uma dependência dela mamar dormindo e agora ela não sabe. Então você precisa deixar ela com um pouco de fome, sentir a necessidade de comer e dar na seringa para ela entender que precisa. Opa, mas espera aí, eu preciso deixar ela com fome, ela fica com fome ao ponto de deixar ela com crise de hipoglicemia. Então, além não de faz sentido, não gente, faz vai sentido, vai. Não, eu falava assim, gente, eu falava, gente, não é eu que tô ficando louca. As pessoas, a sociedade tá louca, porque as pessoas não têm uma escuta. Se eu tô falando que ela não chegou aqui com crise de hipoglicemia porque ela não tá comendo, como que ela não sentiu fome nesse período? Eu vou deixar ela quanto tempo, então, para ela sentir fome? E aí, assim, resumindo tudo, nessa primeira internação, eu falei, aqui eu estou no lugar que eu preciso de ajuda. E aí eu falei pra doutora que nos atendeu, eu falei, olha, você tá pegando um caso, né, que a gente já passou por diversos especialistas e tudo mais, mas aí eu preciso da sua ajuda, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver um diagnóstico. E aí, ela tava com essa pneumonia, a médica falou, vamos primeiro tirar ela da crise, depois a gente investiga. Mas vamos deixar ela sem comer e ela vai tomando soro, porque não vai acontecer dela entrar em crise, porque no soro tem todos os sais, as coisas para fazer reposição e ela não desidratar. Pois bem, ela ficou 4 dias sem comer. E aí, todos os dias entrava gente diferente para ofertar, com didática, tudo aquilo que eu já tinha estudado. E não dispensando o apoio das pessoas, porque às vezes alguma pessoa faz alguma coisa que muda todo o cenário. Mas eu já tinha replicado tudo. Se alguém falasse assim para mim, você precisa de virar de cabeça para baixo, pendurada no lustre, não sei o quê, para conseguir fazer ela comer. Eu já tinha feito isso, sabe? Eu fazia o mais difícil, que era fazer ela dormir, ela amamentar dormindo. A gente viveu numa casa escura, num silêncio absoluto por muito tempo. Foi 1 mês e meio a quase 2 meses. E isso para uma mãe no puerpério que está num total reclusão social, um monte de questão hormonal. Você já vive uma dificuldade enorme. Ainda você tem que ficar naquele breu, sabe? Aquela casa escura, todo mundo em silêncio. E aí eu comecei a me distanciar de pessoas, comecei a ter medo de relacionamentos. Qualquer pessoa que vinha me falar alguma coisa, eu já ficava na defensiva. Enfim, então nessa primeira internação ela comeu um pedaço de banana e ela reproduziu o que ela reproduzia lá em casa. Ela vomitou em jato. Aí a médica falou assim, nossa, e a médica tava lá bem na hora. E foi muito bom, sabe? Porque eu falei, meu Deus, agora ela viu. Eu não preciso falar. E olha que triste isso também, né? Muito. Eu preciso provar. Eu preciso provar. Né? Exatamente. Só a minha voz não vale. Além de mim, então eu não estou louca. Exatamente. Alguém vai me validar agora, alguém vai me ouvir. Só a minha voz não vale, ela né? Eu preciso assim, de provas. Nossa, esse tipo de vômito é muito típico de meningite. Vamos colher o líquor da coluna. E aí eu falei, não é meningite, ela faz isso sempre, mas vamos colher, porque se precisa tirar esse... Descartar isso. Precisa descartar essa questão pra gente seguir com o tratamento, vamos lá. Judiou dela pra caramba, deu uma hematoma enorme, a coluna dela ficou inchada. Então, todos os processos que a gente fazia era muito difícil, porque eu sabia que não era aquilo, eu tinha que permitir fazer isso com ela, eu me sentia totalmente impotente. Em algum momento você sabia, assim, mais ou menos o que era, ou você sabia que não era aquilo, mas você também não sabia o que poderia ser? Eu sempre falava que o estômago dela não funcionava. Por quê? Como que você vomita depois de 3, 4 horas que você comeu aquilo, tipo, sem digestão? Não teve digestão, né? Então, eu sempre reforçava isso, só que eles falavam, não tem existe como, isso não existe isso, ela pode ter um refluxo, mas não acentuado ao tempo de ficar todas as dietas e uma recusa tão grande assim. Aí a gente ficou 11 dias, né, internadas. No 4º dia eles resolveram passar uma sonda nela. E aí foi assim, muito difícil, mas eu fiquei entre 2 mundos, né?
difícil, porque manter a minha filha de 9 meses com uma sonda no nariz, puxando, era muito difícil. Saber que eu ia ter que sair do hospital com as pessoas olhando ela assim, falando, nossa, coitadinha, o que ela tem, sabe? Muito difícil também. Difícil porque eu sabia que aquilo lá era algo paliativo, não era um tratamento para ela melhorar, era só uma coisa que eu não ia precisar dar na seringa. E aí entra essa parte que ficou um pouco mais tranquilo, porque eu não precisava forçar ela a mamar, porque era muito Mas pelo menos difícil. assim, aí os dois mundos, o outro mundo era, ela vai comer. Exatamente. Ela vai comer e pronto. Eu não vou precisar fazer ela dormir, eu não vou ter que dar a força, porque eu tinha... Gente, essa parte é uma parte que me dói muito falar. Por quê? Eu forçava ela, eu falava assim, será que ela vai me amar? Nossa, Porque, que dor, gente, de verdade, assim, eu dava pra ela, eu falava, gente, será que ela vai me amar? Porque eu tô forçando ela. Porque eu sei que eu tô fazendo é pra ela não ter uma crise de hipoglicemia. Só que ela não sabe. Não quer, ela não sabe. E se ela não tá querendo, tem o porquê. Eu preciso descobrir o porquê. Só que até lá eu preciso ser forte, manter ela viva e conseguir chegar realmente num diagnóstico. Então eu tinha muito isso. Ela não vai me amar. Ela vai ter um trauma inconscientemente de mim. E assim, eu não tenho palavras para descrever o sentimento e tudo aquilo que passava na minha cabeça. Mas... E aí mistura assim, né? Dá uma respirada, né? É muito intenso mesmo essa história. É muito, e assim... além de ser intenso, emocionalmente... Quantos anos que ela tá? 2. Ela tá falando, gente, de ontem. Não, e assim, ela tá falando eu ia falar ela o tá falando de uma coisa tão... É a junção de, será que eu vou gerar uma culpa? Eu estou no puerpério, então eu estou fragilizada, eu estou sendo invalidada, a minha filha tem algo, está internada, olha o peso emocional de tudo isso. É muito. Não, e assim, essa internação, eu falo que também foi outro divisor de águas, porque aquele lugar poderia ter me quebrado no meio. E foi onde eu mais me fortaleci. Ela passou por 4 anestesias gerais por conta de procedimentos, porque a criança, quando vai fazer um exame, ela não é igual um adulto que toma só um sedativo ou ela fica lá quietinha. Ela tem que ser anestesiada. Então, ela fez uma tomografia para ver o pulmão. Ela não tinha mais veia, teve que colocar acesso no pescoço. Uma vez ela perdeu esse acesso, teve que colocar no outro, que é o acesso central para passar a medicação. E ela teve que fazer a primeira endoscopia. E aí, tudo isso muito perto. E aí até assim a médica falou, será que a gente faz a endoscopia aqui ou a gente espera? Porque ela passou por 4 anestesias muito próximas. E aí eu falei, doutora, a senhora é quem tem que decidir, porque eu como mãe... Eu não tenho o que falar. Eu quero poupar ela. Eu quero sair daqui logo, né? Tá nas suas mãos. A senhora é mãe, assim como eu. Até é ruim eu jogar essa responsabilidade falando que a senhora é mãe, mas eu não sei. Eu não estou em condições Eu não estou em nesse condições de momento. decidir isso. Ela falou, não, então vamos fazer pra gente entender o que tá acontecendo no estômago dela. E aí, nisso, ela já tinha passado por 3. Aí depois ela passou pela 4ª, que foi quando ela fez a endoscopia, mas ela perdeu o acesso central. Aí o outro médico, que era o anestesista, me chamou e falou assim, mãe, a sua filha talvez não possa falar. Porque 4 intubações num espaço tão curto de tempo machucou muito as pregas vocais dela. A sorte que ela é criança e tudo em criança recupera-se mais rápido e tem muito mais chances. Só que eu preciso te falar isso. Nossa. Naquele momento eu falei, meu Deus... Por que eu deixei fazer a endoscopia? Porque teria não sido 4, teria sido 3. E é aquela coisa, assim, a todo momento você se culpa, sabe? Você se culpa, sabe? Você se culpa por fazer, você não se culpa por não fazer. E é aquela coisa que você nunca sabe se você está fazendo certo. Mas naquele momento eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, eu repreendo todo e qualquer... mal sobre a vida da minha filha, ela vai falar. E eu ainda vou ter que falar pra ela, Maria Tereza, pelo amor de Deus, fica quietinha, filha. E hoje é assim, porque ela fala tanto e a voz dela é a coisa mais gostosa, porque ela é muito meiguinha, sabe? E assim, o valor que a gente dá na voz dos nossos filhos escutando isso.
Não é? Às vezes eles falam muito, né? Você tá se sentindo sem palavras? Sim, eu não sei o que falar no meio, sabe? Porque é muito profundo. Eu tô arrepiada o tempo todo. Eu também. Assim, pensando em como que é isso. Pensando nas minhas filhas, sabe? O tempo todo pensando assim, eu posso... Principalmente os gêmeos, né? Ai, meu Deus, você tem duas, tanto que foi cansativo. Não, foi cansativo. Eu tô vendo a produção com os olhos vermelhos ou é uma impressão minha? Você entende a dimensão da Isso sua história? Assim, é um testemunho muito intenso. intenso. E olha, de verdade, eu vou orar para que Deus, assim, encaminhe as pessoas que precisam ouvir esse episódio. Sim. Porque, sabe, para tocar em quem precisa tocar, que chegue, que essa mensagem chegue em quem precisa, sabe, chegar. Sim. Como que foi? O diagnóstico, né? Isso, como que foi o diagnóstico? Qual que é o diagnóstico? Sim. E como que foi para você receber? A gente teve um primeiro diagnóstico que era gastroparesia, que era a paralisação integral do estômago. A gente fez um exame que chama cintilografia, e aí esse exame detectou lá que no período que precisava fazer a digestão não foi feita a digestão, né? E aí a gente começou a fazer uns tratamentos para ver de aumentar a motilidade do intestino, que é aquele movimento peristáltico, só que não respondia. Domperidona, eritromicina, que é antibiótico em dosagens baixas para atuar como procinético, que tem remédios que têm efeitos colaterais, e é utilizado o efeito colateral para alguns tratamentos. E aí a gente fez vários tratamentos assim terapêuticos para ver se chegava numa condição, e a gente entendeu que aquilo lá era uma doença secundária, não era doença de base dela, não era, aquilo é como se fosse secundário. É uma comorbidade, né? Um sintoma. Vem é um sintoma, isso, exatamente. É uma consequência, tem algo por detrás que está causando isso. E aí foi onde a gente resolveu levar ela para um centro maior, com profissionais que tivessem um nível maior de pesquisa, né? Enquanto isso, ela foi se alimentando pela sonda. Pela sonda. E nesse tempo nunca deixou de vomitar, né? E ela tomava remédio de horário Vonal, né? Era de horário, assim, não era nem de 8 em 8, era de 6 em 6. E mesmo assim, era aquela coisa... assim, jatos e jatos. E não tinha perda de peso, assim, perdia... Mas... Isso eu acho que é o que deixava o quadro mais confuso, exatamente, né? E me deixava perplexa, que eu falava, gente, da onde que tá vindo isso? É bom né? e é ruim, né? É bom que ela não tá perdendo peso, é ruim, porque aí talvez as pessoas não dão a devida atenção a esse vômito. Exatamente. E aí... E você tá ouvindo sem saber a carinha que ela tem. Não, se você tivesse sabendo a carinha você que sabe ela que tem, eu adoro, tá né? assim, ver as carinhas. Eu devia ter visto essa carinha antes. E assim, os médicos aqui de Franca, eu mencionei uns, né? Mas eu também devo o meu muito obrigado pra doutora Maísa, que foi essa médica que acompanhou na internação, que fez a endoscopia, que viu que ela tava com muita gastrite, muita esofagite. E aí, como que uma criança de 9 meses está com gastrite e esofagite, né? Aí foi onde a gente partiu para esse da cintilografia. Moral da história, assim, a gente foi para São Paulo, chegamos lá, lá no Einstein, encontramos o Dr. Ricardo. Eu falo que foi Deus que mandou ele para nós. E uma coisa muito interessante também, que ele é ateu. E quando ele pegou o caso da Maria Tereza, ele ficou muito intrigado. Ele falou, olha, ela não tá, né, com nenhum sintoma digno de uma internação, só que eu não consigo tratar ela, começar um tratamento se a gente não internar vocês. E aí internaram a gente lá 10 dias para investigação. Foram 10 dias que viraram ela dos avessos e a gente começou a coletar mais informações. Ela tem acidose metabólica, que é uma condição que o sangue dela fica ácido, que aí responde o porquê que ela é tão fortinha, que na verdade isso não é nada nutritivo. Isso, na verdade, é um inchaço, que ela retém líquido. Então, ela foi se desenvolvendo a custos de retenção de líquido.
E aí a gente fez exames de vitaminas e tudo mais. Ela estava com um peso de uma criança da época, só que ela estava desnutrida, porque ela não tinha vitaminas. Sim. Só que mascarava, né? Sim. Exatamente. Então, assim, e ela estava se desenvolvendo no aspecto peso, só que a gente foi muito prejudicado nesse tempo, porque ela foi uma criança que não sentou com 6 meses, não engatinhou com 7, 8, não andou com um ano e meio. Tudo nela foi muito atrasado. E eu sempre tive essa Por essas carências. Exatamente, por essas carências e porque ela passava muito mal. Sim. Como que eu ia deixar uma criança no chão para se desenvolver que ela estava fazendo uso de sonda? Você entendeu? E era muito complexo, porque eu tinha uma corrida contra o tempo, porque eu precisava que ela se desenvolvesse, porque me deixava muito preocupada e também frustrada, que eu tenho que ser sincera, que eu me comparava e comparava ela com outras crianças. Sim. Olha que cruel isso. É cruel, mas é natural. Né? Mas é cruel, é natural do processo. Mas é cruel a gente se comparar. Exatamente, eu me comparava, eu falava, ai, nossa, as mães levam a criança fazendo não sei o quê, já tá todo mundo andando. Eu falava, Maria Tereza, tá todo mundo andando, filha, vamos, tal. E assim, eu era cruel com a gente, porque ela não estava bem, eu não tinha nem tempo, às vezes, pra tomar um banho, porque a dieta dela corria 8 por dia, porque não podia ser um volume muito grande de uma vez, porque ela não tolerava. E aí, porque o estômago dela não funcionava, então se a gente colocasse um volume muito grande lá, automaticamente ela não ia. Então era 1h30 correndo dieta, 1h30 de pausa. 1h30 correndo dieta, 1h30 de pausa. E a gente conectado num monte de fio, aparelho, né? Porque aí a gente colocava a quantidade da dieta pelo Isso tempo certinho, tudo em casa. E aí a mãe, ela vira enfermeira, ela vira médica, ela vira tudo, né? Porque você também não tem como abrir sua vida para toda hora ter um profissional da saúde ele te ajudando. E como nessa fase que você recebeu a validação de alguém, sim, foi em São Paulo. Como foi assim, você para com essas pessoas que te invalidaram? No primeiro momento foi um sentimento de tipo, vai, sabe assim? Olha pra mim. Olha pra isso. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu queria estar errada. Sabe assim, toma, sabe? Eu me revoltei. Eu não posso falar pra vocês assim. Foi lindo, maravilhoso. Nossa, vem você cá, teve vamos raiva. todo mundo se abraçar. Tudo bem, eu perdoo. Não. E foi um processo que, inclusive, é um processo que eu também estou em cura. Porque me feriu demais. Eu não tive o apoio de absolutamente ninguém, com exceção da minha mãe, que realmente brigou com todos junto comigo. Ela foi um processo muito solitário. Foi muito solitário. E a minha mãe, numa internação, onde estava todo mundo falando que eu estava louca, antes de vir o diagnóstico, ai, nossa, mas você tá louca, porque ela tá exagerando muito. E ela ficar forçando a Maria Tereza a mamar desse jeito é que tá deixando ela desse jeito. Te culpando, além de invalidar, me culpava, exatamente. E a minha mãe, opa, peraí, alguém ficou lá na casa dela com ela algum período pra ter esse tipo de opinião? Eu não fiquei período suficiente pra eu ver o quão grave ainda é, porque eu trabalho. Mas o tempo que eu fiquei foi o suficiente pra ver que a Tassiane, ela é tão vítima quanto a Maria Tereza e que as duas precisam de ajuda. Nossa, que bênção. Então, assim, eu falo que eu consegui ser a mãe que eu fui porque eu tive uma mãe que me defendeu também. E então, assim, a minha mãe, ela não cuidou da Maria Tereza e não cuida porque ela trabalha, não é aquela avó que consegue ficar junto e tudo mais, só que ela foi aquela mãe que fez o que precisava ser feito quando precisava. Pela filha. Exatamente. E essa acidose é a raiz? Não. A raiz dela é um problema genético que ela tem, que ela tem uma disfunção neurogástrica. Então, ela não tem os reflexos tanto do intestino quanto do estômago. É tudo lentificado. Entendeu? Então, o que para em cima, para embaixo também. Ela é constipada desde sempre. Só que a gente não identificava a constipação como algo de urgência, porque vomitar é muito mais urgente do que não evacuar. Sim. Você entendeu? Sim. Porque não evacuou, você coloca um supositório, você toma uma fibra, que tem o PEG, tem diversas coisas de remédio. E qual que é o prodiagnóstico? Então, hoje, a gente precisa... Hoje, o tratamento da Maria Tereza estar
em algo paliativo, porque não tem cura. Assim como uma criança síndrome de Down não tem cura, ela vai ser para sempre síndrome de Down, a Maria Tereza vai ter sempre essa deficiência genética. Então ela não tem cura, só que tem como melhorar a condição de vida dela. A qualidade de vida Exatamente. dela. Então hoje a gente faz fisioterapia pélvica para dar mais força na barriga, ela faz os exercícios em casa, ela tem os horários para evacuar. Então nós mesmos temos isso, e quem não tem precisa ter, né? Tipo, meu intestino é preso, então você precisa educar o seu intestino. E aí ela passa por toda essa educação. Então vamos supor, ela se alimenta, automaticamente ela vai ter um reflexo para querer ir no banheiro um tempo depois. Então automaticamente a gente já leva ela Você vai preparar exatamente isso. todo esse ambiente. E em contrapartida, como aí a gente continua a investigação, fez diversos exames. Hoje o intestino dela está muito dilatado, né? Tanto em tamanho, que tem uma alça a mais, quanto em calibre. Porque de tanto juntar fezes, ele vai aumentando. E aí isso agrava o problema, porque é mais fácil você chegar num percurso de 100 metros ou de 200 metros. Então, hoje ela passa também por lavagem intestinal um dia sim, um dia não, porque não pode deixar juntar nada. Inclusive, ela por juntar muitas fezes na barriga, ela teve um problema gravíssimo que deu uma enterocolite, eu acho que é assim que fala. O intestino dela inflamou e supurou. E ela teve infecção generalizada. A gente, assim, nessa vez foi a pior de todas. A gente quase perdeu ela. Então, aí foi onde a gente olhou. Foi quando a gente olhou pro intestino. Porque a gente falou: opa, será que ela não tá vomitando? Porque o intestino não está funcionando? Como que vai descer? E todo o tratamento aconteceu com esse médico em São Paulo. E aí eu falo assim que o diferencial é a escuta, a empatia, porque eu falo, ele deu uma oportunidade pra minha vida, porque ele me acolheu, sabe? E aí eu volto a falar, ele é ateu, e ele falou assim: meu Deus, ela tem gastroparesia, o estômago dela não funciona, mesmo que ela tá com deficiência de alimentos, isso que você fez pra ela, a medicina não consegue explicar, porque como que ela, mesmo estando com anemia, mesmo estando com falta de algumas vitaminas e tudo mais, porque o que você está suplementando não é o suficiente, porque ela fazia suplementação daquelas coisas genéricas que todo pediatra indica. Mas ainda assim, você fez algo que ninguém conseguiria fazer, porque você realmente parou a sua vida. Graças a Deus, alguém validou essa mãe. Nossa, meu Deus. Gente, olha, não tem, assim, explicação. E foi quanto tempo para chegar nessa validação, tá? 1 ano e 3 meses. Nossa. Faz exatamente 1 ano que a gente conheceu esse médico. E aí ele deu uma chance, sabe? Eu falo que realmente foi Deus. Ele honrou, né? Assim, o juramento dele. Juramento dele. Porque isso hoje, é muito bonito, né? assim, eu acho que a gente pode falar isso assim aqui. A gente se depara com profissionais nessa área, gente, que você fala: meu Deus, onde vamos parar? Sim. Porque é algo que você não tem conhecimento, você depende daquele profissional, né? E pra mim, assim, o que fica muito forte nessa história é o confiar em si mesma, no que eu estudei, no que eu tô sentindo da minha filha. Sim. Né? Nessa luta, né? Foi o que salvou ela. Foi. Não é só o que foi muito importante. Não foi o médico só, né? Mas foi o que você. Salvou. Ele me deu uma oportunidade de mudar a nossa qualidade de vida, porque a gente vivia em prol de dar uma dieta para ela que ela não ia tolerar e fazer o máximo para que ela tolerasse. A gente vivia nisso, de 1h30 a 1h30, era assim, 1h30 correndo a dieta, 1h30, pelo amor de Deus, ninguém sacode ela, ninguém deixa ela andar, porque se ela colocar para fora, perdeu tudo. E como que ela está hoje, Tassi? Ela é um milagre mesmo. E aí eu falo, né, que a gente encontra pessoas nesses processos, porque eu me distanciei de muitas pessoas. A maternidade, ela já faz isso. Porque a gente não cabe mais naquela roupa, não cabe mais naquela música que a gente escutava antes, a gente não cabe em diversas situações, porque a gente é uma pessoa nova. Então, automaticamente, é natural a gente não caber em certas amizades. Não é que aquela amizade é ruim pra você, mas que às vezes não faz sentido, não divide o mesmo momento. Sim. E eu tive grandes encontros, né, de mães
que dividiram essa dor comigo, que são pessoas que eu falo que eu não precisaria viver 10 anos pelo aquilo que eu vivi, tipo, em 2. Então, elas me ajudaram muito e elas vivenciaram esse milagre comigo, e hoje, para essas pessoas, é muito gratificante ver o quanto a Tetê tá bem. Porque hoje ela come. Nós estamos em processo de retirar a sonda dela, que é outro milagre que a gente não tinha perspectiva. Sempre que alguém da nossa família falava, quando que vocês vão tirar a sonda dela? Não sabemos. Nossa, mas vocês não perguntam isso pro médico? A gente pergunta, só que pro médico isso é o de menos. É o de menos. A sonda não tá ali porque ela é a vilã. Na verdade, tá nutrindo ela, porque ela não consegue ir por boca. Então, hoje, ela recuperou todos os marcos de desenvolvimento. Ela anda, ela fala, ela come. Comer para ela não é algo mais que dói. Sabe, ela tem prazer em comer, ela assiste às vezes alguma coisa na televisão de comida, que a gente colocou muita coisa de comida para ela ter esse interesse, né? Porque às vezes ela só vendo a gente não era o suficiente. Ela acorda, ela muita fome, que teve muita fome, sabe? Então, assim, hoje a gente sabe que ela vai ter grandes dificuldades ainda, porque essa questão do estômago e do intestino dela ser paralisado, principalmente o intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Ele comunica diretamente com todo o nosso corpo, essa questão de absorção de nutrientes, diversas outras questões. Então, a gente sabe que ela vai ter muitos desafios e que algumas coisas ela vai acabar saindo prejudicada, mas tudo bem, porque mesmo sendo difícil, o processo não deixa de ser bonito. O sistema imunológico fica... tudo no intestino. Então, e ele fica, de alguma forma, ele já tem prejuízo. Ela, por exemplo, uma gripe que ela pega, não é uma simples... Que aquele dia você ia vir, você falou, ela teve uma infecção de urina, a gente teve que correr. Exatamente. Tudo quando dá nela é mais. Porque ela tem mais dificuldade para recuperar. E tudo que dá nela, por exemplo, quando a gente tem uma predisposição para alguma doença, uma comorbidade, quando a gente tem alguma coisa, parece que potencializa o que a gente já tem. Então, ela tem uma gripe, ataca a gripe e o intestino. Ela fica... Porque o sistema imunológico deu uma recaída. Exatamente. Ali, tá fragilizado. Se ela tem infecção de urina, a mesma coisa. Então, tudo quando dá nela é muito mais forte, né? Por exemplo, as gripes que ela dá evolui para pneumonia muito mais fácil do que para uma criança que não tem essa mesma predisposição que ela. Mais sensível, né? É mais sensível. Então, isso também fez com que a gente se privasse muito, porque a gente ficava com medo, né? Por exemplo, esse espaço aqui é maravilhoso, e hoje eu tenho coragem de trazer ela, mas antigamente eu falava, que vontade, mas eu não vou poder, porque se eu trazer ela aqui, ela colocar a mão em alguma coisa que tem uma bactéria e colocar na boca, no olho, ela vai se adoecer e vai ser difícil. Então, por muito tempo também, por falta de assistência médica, a gente não ter qualidade de vida, a gente se privou, porque eu sabia que alguma coisa que dava nela não era só alguma coisa, era uma coisa muito grande. Então, assim, hoje vocês estão vivendo uma fase boa do processo. É a melhor fase desde quando ela nasceu. É a melhor fase. A fase de 2 anos por si só já é muito gostosa, né? Eu lembro do meu irmão mais novo, porque é onde eles começam a se expressar, eles ficam engraçadinhos. Pra mim é a melhor fase. As pessoas falam assim da birra, né? Mas é tão gostoso, né? É bonitinho, né? E o E agora que você está voltando pra si? Esse é o processo. Esse é o processo de volta. Inclusive, participar, né, do podcast me mostrou o quanto eu estou voltando para mim. Porque a demanda era tão grande, a preocupação era tão grande, eu ficava numa questão de alerta, sabe, constante. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para não acontecer nada. E eu não sobrava tempo para mim. E além de não sobrar tempo para mim, eu não me sentia digna nem na posição de voltar para mim. Então eu falava, olha o jeito da minha filha. Como é que eu vou como que eu vou me priorizar? Exatamente. Eu me sinto, olha, feliz é até um grau acima. Sabe o que eu pensava? Como que eu vou comer sendo que ela não consegue comer? Nossa. Eu falava assim, gente, às vezes eu sentava assim, eu não descia. Eu falava, gente, minha filha não tá conseguindo comer, como que eu vou ter prazer nisso aqui? E aí é uma coisa assim que também foi uma virada de chave muito grande, porque eu, numa orientação espiritual, falei assim, eu tô sofrendo tanto que eu sou capaz de morrer por ela. E aí, né... Você notou isso no formulário? E assim, aí o padre falou assim pra mim, filha, morrer por ela?
E quem vai fazer por ela o que você faz? Você não tem que morrer por ela, você tem que viver por ela, mulher. E aí, foi ali que eu comecei a ter essa volta pra mim. Muitas das mães têm a volta depois da maternidade, quando começa a sentir vontade de ficar bonita, que a criança começou a ter um pouco mais de autonomia, aí sobra um pouco mais de tempo. Ai, quero mudar meu cabelo, quero começar a fazer uma dieta, volta pra academia. A minha volta pra mim mesma, depois da maternidade, mais uma vez foi um ponto de referência de fé. Porque foi Deus, naquele momento, que falou naquele homem, né, na vocação de padre, que eu precisava viver. E assim, eu passei por uma depressão muito intensa, e eu não tinha tempo para cuidar disso, e eu não queria aceitar isso também para cuidar disso. Porque a depressão em muitas pessoas, ela é negada, e eu neguei por muito tempo isso. Com certeza. E eu não eu tô olhando para minha filha, eu que me, né? Sim, eu fico para depois ser tudo certo. E aí entro num ponto muito chave, né? Porque hoje eu consigo comer sem sentir culpa, eu consigo sair 5 minutos ali com uma amiga para conversar sem sentir culpa, eu consigo hoje ter um tempo de qualidade com meu marido sem sentir culpa. E eu percebo que ela fica muito melhor, independente da condição que ela tem. Porque para ela vai ser difícil em alguns momentos, e vai ter coisas que não vai estar dentro da normalidade, porque ela tem uma condição. Só que nem por isso ela não pode deixar de viver. Ela não pode deixar de ver em mim que eu vivo, porque ela vê a vida hoje com 2 anos com os meus olhos. E ela vai viver de acordo com as condições dela. Exatamente. Né? Ela vai criar e vai ser o normal dela, né? De acordo com as vontades, os desejos dela, para o que ela pode naquele momento. Exatamente. Vendo você bem, isso é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil para ela, exatamente, né? Ver você se nutrindo. Quando ela poder ter maturidade para entender, ela vai entender. Minha mãe lutou por mim e lutou por ela. Exatamente. Sim. Quando ela tiver os filhos dela, se Deus quiser, ela vai conseguir. Minha mãe lutou por mim, mas ela também teve que lutar por ela, senão ela também não teria conseguido, né? Porque quando a gente se torna mãe, é que a gente reconhece, né, esse lugar da nossa mãe, tipo, nossa, uau, foi tudo isso, né? Ela teve que segurar tudo isso. E hoje eu me encontro nesse momento, né, de consciência, porque eu tenho consciência de que tudo que eu passei foi muito grande, poderia ter me quebrado, eu poderia ter me tornado vítima de tudo isso, mas por Deus, eu não me coloquei nessa posição, Ele me fortaleceu, eu me permiti ser fortalecida também, que eu acho que isso é muito importante. Você abriu esse espaço. Exatamente, eu segui os meus instintos, né? Eu não deixei em nenhum momento, mesmo acendendo algumas questões, será que eu estou exagerando, será que é isso, será que é aquilo, eu me blindei. Me custou distanciar de algumas pessoas, mas eu me blindei para eu conseguir realmente falar, não, é isso e é nesse caminho que eu vou seguir. E hoje eu vivo assim o melhor dos mundos, né? Ela usa sonda, mas se alimenta, tá para retirar. O meu casamento passou por muitas questões nesse período, que é normal também, porque quando a gente tem filho, muda já é desafiador. Uma rotina, né? A dinâmica familiar é muito diferente, né? Antes era mais uma mulher. Com toda essa turbulência. Essa história, né? Exatamente. Então, essa demanda, né? O casamento fica ali. Exato. Então, eu orava não só pela minha filha, mas também pelo meu casamento, porque eu não queria que ela fosse uma criança curada numa família doente. E como também deve ter sido assim, hoje, né, para o seu marido olhar, eu creio que a admiração dele por você tenha crescido 10 vezes mais, né? Ele sempre fala isso, que ele não consegue nem ser 1/3 do que eu sou, né? Porque ele fala assim, pelo amor de Deus, se acontecer qualquer coisa com você, eu não sei o que vai ser da gente, porque eu não tenho a força que você tem. Mas ele tem, porque, inclusive, também me mantive porque ele esteve ali.
Às vezes ele foi até mais forte que eu. Porque ele foi o seu porto também. Ele foi o meu porto. Ele precisava trabalhar para colocar dinheiro em casa. E no começo a gente teve esse distanciamento e para ele era algo que também ele falava, gente, mas será que não é o normal? Porque todo mundo falava que era normal e ele não tem esse instinto de mãe, né? Então, só que aí depois, né, a gente se fortaleceu por ela, para ela e para nossa família. Então eu falo para ele, eu não sou forte sozinha, eu sou forte porque você é forte comigo. E eu queria, antes da gente finalizar, que já nosso tempo já está acabando, só reforçar, porque todo episódio a gente fala um pouquinho das feridas emocionais e tal. E eu acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade de chegar numa ferida da injustiça, né? E a gente vê claramente a ferida da injustiça aí, que não começou nessa situação, começou lá na sua infância, em determinado momento, né? Aí, e hoje você está olhando para isso. Mas sabe o que eu achei mais assim, extraordinário disso? É que muitas vezes a gente vê o comportamento que advém da ferida da injustiça é a rigidez. E muitas vezes a gente olha para essa rigidez com um olhar negativo, né? Tipo, mas olha o quanto foi positivo. Tipo assim, eu tenho que ser mais flexível. Só que a rigidez dela, a rigidez salvou a vida dela. Sim. E a da filha dela. Sim. Porque se ela não tivesse sido rígida, mesmo que estivesse sob muita dor e pressão, porque o que os familiares e todas essas pessoas fizeram de forma sem querer, né, fazer, mas fizeram, da invalidação, foi injusto. Então, além de tudo, ela estava com essa ferida escancarada, aberta, e aí veio a rigidez, e a rigidez pôde proteger. Então, quando a gente fala de feridas emocionais, e a gente fala das máscaras, né, que advém disso, o controle, a rigidez, a gente também tem que perceber que isso não só provoca um efeito negativo em nós, mas que também nos protege. Sim, de algumas para isso coisas. Que elas existem no geral, né? Exato, a gente nunca tinha pra conseguido, acho que, trazer isso, né? Sim, e olha assim, geralmente essa ferida, ela vem do genitor do mesmo sexo. Né, assim, e quem esteve com ela curando essa ferida também, ajudando na rigidez, foi a própria essa mãe. Né, que é uma maneira de se curar também. E ressignificar a maternidade, algo lá pra trás. Se assim, eu honro a sua vida, a sua história. Nossa, que Deus abençoe vocês, assim, com o milagre da cura. Amém. Porque eu sou cristã, e eu creio que Jesus, ele termina a obra. E do jeito que ele quiser terminar, que seja feita a vontade dele, né, para o propósito da vida da TT, porque a gente não sabe que propósito que ela tem com essa condição, mas que Deus, que Cristo Jesus possa, assim, completar isso na vida de vocês, assim. E parabéns pela mãe, pela história, pela ressignificação, por estar aqui, porque isso foi ontem, gente. Sim. Por pela estar mulher aqui que você é, falando, né, por ter coragem de vir aqui compartilhar essa história, porque é necessário coragem. Ainda dói. Eu sou em processo de cura, né? Então, muito, muito obrigada por ter, assim, proporcionado isso pra gente, né? Hoje, assim, eu tenho certeza que todos nós aqui, produção, né, todos nós que ouvimos, eu acho que foi muito grandioso. Deixou alguma coisa pra gente. Com certeza. E eu queria te pedir, se você puder, pode olhar para nós ou para essa câmera aqui, deixar uma mensagem para mães que às vezes estão passando por uma situação de saúde com os filhos, ou estão preocupadas com sinais, mas estão, às vezes, pensando que estão loucas, né? Às vezes que estão vivendo um pouco dessa condição que você trouxe. O que você poderia deixar? Bom, para mim o mais importante, né, seria falar para aproveitar o processo, né? Por mais difícil que ele seja, a vida está acontecendo. Não dá para você esperar o seu filho, se for uma condição grave, ou até que uma condição que prejudique apenas, assim, questões pontuais, passar
para você ser feliz, para você curtir sua maternidade, para você se realizar como mãe, né? É urgente demais a vida o agora. Então, aproveite o processo, independente do quão desafiador ele seja. Sim. Se realize, independente das condições, né? Seja mãe no pouco, no pequeno, não deixe de observar, não deixe de acompanhar, não deixe isso para depois, né? Não se perca na dor. Que a dor ela possa ser subsídio para você usar isso como força. Sim. Né? E não como algo que te abala e te derrota, né? Então, tem essa consciência de que a vida passa e que não dá para esperar o depois, para quando a Maria Tereza for curada, para quando o seu filho for curado, né? E que nesse processo, além de aproveitar todo o caminho, que você nunca duvide de si. Porque não tem ninguém no mundo que conhece um filho como uma mãe. Uau! Né? Então, assim, uma mãe é uma coisa além de tudo, né? É uma questão física, é uma questão química, é uma questão emocional e espiritual. Então, se acender um ponto de alerta, vai atrás. Não deixe para depois, confie em si. E nunca se compare, porque cada um vive a sua realidade e o normal de cada um é dentro daquilo que te compete, né? Então é isso. Tassi, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Muito obrigado por estar aqui. Não tem palavras, né? Não é um fôlego assim, ó. Com certeza. Uma energia muito né? diferente. Muito obrigado mesmo. E para quem está acompanhando a gente, acompanhou até agora, né? Encaminha esse vídeo para quem precisa escutar essa história que foi tão emocionante. Comenta aqui qual parte da história que você achou mais interessante, que te arrepiou mais, né? Não se inscreva de curtir e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. E olha só, nós vamos deixar o Instagram da Tassi aqui, porque se alguém quiser conhecer a fofura que é a TT através do podcast, manda uma mensagem para ela, não sei se é fechado. É fechado, mas pode mandar. Manda uma mensagem, fala, ouvi sua história, quero conhecer a TT. Até mesmo, se alguém tá passando pela mesma coisa e quer a sua opinião sobre isso é super bacana, às vezes, se você abrir, né? E às vezes não somente nessa condição gastrointestinal, né? Mas às vezes quiser entender como que funciona um grande centro de medicina, essa questão às vezes de valores, de como acessar esses médicos, porque também não é tão simples. Sim. Então eu me coloco sim à disposição. Eu falo que quando a gente vai por um caminho que alguém já trilhou é muito mais fácil. Sim. Então estão aí, tá aí, gente, o caminho, a porta aberta para vocês. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.